Boa noite, bem-vindos a mais um Gestão SA. Hoje à noite estamos aqui com uma convidada especial, Heloísa Fagundes, que vai nos falar sobre o tema gestão de carreiras. Heloísa é jornalista, tem MBA em gestão de empresas e marketing, né? E como é que foste parar dentro da área da comunicação nesse conceito de gestão de carreiras? Como é que é a tua condução? Obrigado por estar aqui conosco, Heloísa. Obrigada, boa noite. Bom, eu comecei então como jornalista, principalmente trabalhando em assessorias de imprensa. Certo. Como a assessoria de imprensa é uma ferramenta de comunicação que está dentro das gerências de marketing das empresas, me encantei com marketing. Até porque o jornalista, ele busca o interesse público, né? As demandas, as informações. E eu fui buscar essas demandas, essas informações, mas mais mercadológicas, de interesse do consumidor, então. Certo. E aí eu passei a analista de marketing, depois coordenadora de marketing, e como marketing gera demanda para vendas, fui trabalhar em vendas. Né? Trabalhei em vendas até o nível de gerente de vendas, voltei a ser gerente de marketing e como ao longo desse período gerenciei equipes, pessoas com a metodologia da gestão de carreira, a metodologia do coaching, então empreendi nisso e hoje faço gestão de carreira como consultora de recursos humanos. Quer dizer, as coisas foram acontecendo, as oportunidades surgindo, tu foste te preparando para isso e hoje pegas muito bem essa área da comunicação com a marketing, vendas, mercado e pessoas, né? Que eu acho que é importante, a área da comunicação enxerga as pessoas, né? Vê os públicos, né? Participa da relação com as pessoas, relacionamento, né? Exatamente, é a comunicação que faz com que nós nos relacionemos bem, né? Que o nosso ambiente de trabalho fique agradável, que nós possamos conquistar oportunidades para esse mercado. Então eu acho que essa foi a minha virtude enquanto comunicadora social. Pude ter a oportunidade de passar por diversas áreas em virtude do conhecimento da comunicação. Ótimo, excelente. Mas, como nosso tema especificamente é gestão de carreiras, vamos dar uma pequena introdução a um conceito, uma definição ou uma breve pincelada sobre o tema que a gente vai abrir mais adiante ao longo do programa. Mas qual a importância de gestão de carreiras? Como é que se dá isso? A gestão de carreira ela é muito importante porque nós temos inicialmente na vida profissional pouca experiência. E precisamos nos conhecer, precisamos trabalhar o autoconhecimento. E nos conhecendo, podemos conhecer também as outras pessoas. E a partir disso, tendo um modelo, né, de plano de carreira, de gestão, nós conseguiremos direcionar o nosso trabalho para um objetivo específico e até mesmo diagnosticar esse objetivo. Então a gestão, ela faz com que tu gerencie os diversos fatores, mercado, profissional, e faça com que isso dê um match, né? Tenha uma ligação e assim aumente a tua performance profissional, faça com que tu consiga alcançar os teus objetivos, né? Os teus desejos profissionais. Certo. Isso normalmente nos é trabalhado mais organizacionalmente, mas sob esse viés a gente toma a rédea do processo de gestão. Exatamente, a consultoria em gestão de carreira, ela justamente traz isso. Faz com que o profissional tenha iniciativa do domínio da sua carreira e ele percorra os caminhos que ele deseja, né? Então, ele tira essa responsabilidade da empresa e puxa para si, né? O que é muito pertinente, porque o mercado de trabalho, ele demanda profissionais com a competência da iniciativa, né? Isso é extremamente importante. Perfeito. A gestão de carreira traz isso para ele. Excelente. Nós vamos assistir uma matéria feita aí sobre o tema, né, tentando contextualizar essa ideia e na sequência a gente vai para os próximos blocos abrindo detalhes, abrindo especificidades sobre esse tema gestão de carreiras com a Heloísa. Assistimos então a matéria. Plano de carreira, um instrumento que visa estabelecer trajetórias de carreira assegurando perspectivas de desenvolvimento e de ascensão profissional. A jornalista lajadense Rita de Cássia buscou este aprimoramento. Saiba um pouco mais. Eu pensava em mudar algumas coisas na minha carreira, na verdade implementar coisas e modificar algumas que eu já praticava. Por exemplo, a gestão, desde o início, desde quando eu comecei a ser jornalista, comecei a trabalhar com jornalismo e até um pouco antes também, eu sempre quando eu comecei a trabalhar numa empresa, eu recebia, direta ou indiretamente, alguma atividade de liderança
Mas eu fui aprendendo na prática. E chegou um certo ponto, eu resolvi que eu precisava aperfeiçoar isso. Quando os colaboradores sabem que podem crescer dentro da empresa, eles se mantêm motivados e alinhados aos objetivos da organização. Assim, ela terá em troca comprometimento do indivíduo e maior produtividade. O benefício da empresa vem a partir do meu benefício. Como eu consigo a partir do coach, né, aprendi a conseguir lidar melhor com as situações, qualquer tipo de situação, mais segurança para lidar com elas. Atividades do dia a dia, né, vários exemplos, problemas que acontecem entre pessoas, problemas estruturais, às vezes não são nem problemas, são coisas do dia a dia, do cotidiano mesmo que acontecem. Então a gente precisa saber lidar. A partir da minha segurança, né, que eu comecei a me sentir um pouco mais segura, ou bem mais segura até, eu consigo lidar melhor com essas situações. Aí, claro, beneficia a empresa, porque o andamento do trabalho começa a ficar melhor. Aos pouquinhos vai engrenando, digamos, as coisas vão engrenando e o trabalho vai sendo desenvolvido. Outro detalhe também que o coach proporciona é a autovalorização. Então foi traçado o meu perfil e a partir dele ocorreu um autoconhecimento. Eu comecei a me enxergar, a me ver como profissional. Antes eu ia fazendo as atividades, eu aprendi, eu pratiquei na faculdade, depois na prática mesmo na empresa. Só que eu não me via, eu ia. E é como acontece com a maioria das pessoas. A gente vai trabalhando, vai aprendendo e vai fazendo. Só que eu não me enxergava. Agora eu consigo me ver o que eu faço, como eu estou fazendo, onde eu preciso melhorar. Exagerei num dia, vou recuar no outro, vamos dar um jeito de melhorar isso. Então eu acho que a partir de tudo isso a empresa se beneficia, porque o profissional vai se moldando, vai melhorando as suas atividades e com certeza, eu posso dizer com certeza que eu sou uma outra pessoa após o coach. Pelo menos eu consigo, claro, a gente tem os dias que talvez a gente não consiga aplicar tão bem tudo, mas aí eu paro, reflito, penso, não, agora vamos começar de novo, vamos retomar. E eu acho que é aí que se beneficia tanto a pessoa que faz quanto a empresa, né, onde a pessoa atua, né? O plano de carreira, entre inúmeros benefícios, facilita a tomada de decisões e auxilia o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, tu vai expor as tuas necessidades, o que tu gostaria de desenvolver. E a pessoa que está te dando o coach, na verdade, no meu caso foi a Heloísa, ela também vai te indicar, vai perceber as tuas qualidades, onde tu pode aplicar as tuas qualidades, vai abrindo caminhos, vai abrindo os leques na tua mente do que tu pode ir, ou tu tem que esperar um pouco, ou treinar mais um pouco, ou enfim. Então eu acho que nesse sentido que o coach também ajuda bastante, porque no dia a dia tu vai desenvolvendo, vão surgindo situações no dia a dia que enquanto tu tá fazendo treinamento, tu já vai utilizando, né, o aprendizado e depois isso vai levando para a vida toda. Tanto que eu continuo tendo contato com a Heloísa em função de alguns projetos que continuam em andamento, mas eu recomendo que as pessoas façam porque realmente vale a pena. Ok, assistimos a matéria e vamos a um pequeno intervalo. Na sequência a gente conversa mais sobre gestão de carreiras com Heloísa Fagundes. Voltamos para o nosso segundo bloco, falando sobre gestão de carreiras com Heloísa Fagundes. Vamos aqui tentar abrir um pouquinho o tema, né? Uma vez feita a introdução e a contextualização, vamos abrir um pouquinho o tema e até por sugestão tua, vamos para o primeiro e grande aspecto então desse processo todo, que é a questão do autoconhecimento, a pessoa conhecer-se para que ela possa implementar esse processo de gestão. Como é que se dá isso, Heloísa? Hoje nós temos ferramentas fantásticas de pesquisa na internet, temos jornais, temos televisão, rádio, e a busca de conhecimento é o que faz com que tu tenha insights e tu entenda o mercado. No momento que tu te conhece, tu sabe o que tu gosta, tu sabe o que tu não gosta, tu vai verificar no mercado atividades que deem esse match. Mas tu vai buscar essas informações. Então, ao passo de que tu, como eu comentei, tem os teus pontos fortes, tem os teus pontos fracos, frente a esse mercado que tu está evidenciando, se tem alinhamento ou não, tu vai entender.
as oportunidades que esse mercado está trazendo, quais são as coisas boas, né? As ameaças que esse mercado está trazendo, usando uma ferramenta de administração que é a SWOT. Né? É bem planilhando mesmo, colocando dentro dessa matriz todas essas informações e partindo para análise. Ótimo, então eu tenho uma boa comunicação, eu me relaciono bem com as pessoas. Essa característica profissional, quais são as atividades que o mercado está buscando? Ele está buscando essas características? Sim, né? Como comentamos. Será que os meus pontos fortes são pontos valorizados no mercado ou os meus pontos fracos são mais importantes, portanto, acaba eliminando a minha vantagem que eu supostamente teria, né? Quer dizer, tem que se fazer esse balanceamento. É bem o modelo SWOT aplicado à pessoa física. Exatamente, né? A gestão de vida, né? Mas isso requer, e aí uma pergunta me ocorre agora, isso requer uma certa maturidade também, né? Ou porque a gente acaba descobrindo muito das nossas limitações ou desenvolvendo novas permeabilidades em função do tempo que a gente, dos contratempos que a gente vai vivenciando. Para isso, então, é importante que a organização também dê algumas ferramentas, né, para que as pessoas possam exercitar isso um pouco melhor, não só pessoalmente, mas organizacionalmente também, né? Exatamente. Por outro lado, o profissional também pode buscar por conta própria, né? Por vezes a empresa não oferece para ele uma graduação, ele próprio procura, né? Então a busca dele, a iniciativa dele também é importante. Até porque a carreira não é da empresa, é dele, né? Quando ele muda de uma empresa para outra, ele não deixa a carreira dele lá e vai embora e arruma outra carreira como uma outra empresa, né? Então, esse ponto de entendimento de mercado, como tu disseste, é perfeito. Entender o que eu tenho, quais são essas competências. Tem um estudo da Harvard Business Review, do autor Marcus Buckingham, onde ele diz que nós podemos basear o desenvolvimento das nossas competências através dos nossos pontos fortes. Então, ele entende que comportamentos corriqueiros podem ser entendidos como talento como pontos fortes. Então, aquelas oportunidades de melhoria, os pontos fracos que eu tenho, eu posso desenvolvê-los através dos meus pontos fortes. Então, digamos que eu tenho talento para comunicação, mas eu não tenho talento para inter-relação pessoal. O que a comunicação pode me ajudar a desenvolver nisso? Certo. E isso, entendendo o mercado, com a análise que nós falamos antes, é o que é importante. A partir daí, vai-se para a etapa seguinte, que seria um planejamento. Perfeito, perfeito. Então, conhecer-se, né? Conhecer o mercado, dar o diagnóstico. Né? Opa, então é por aqui. A partir disso, tu escreve. Por quê? Porque escrevendo tu ordena o pensamento, tu estrutura. E no momento que tu coloca no papel, ele sai do campo das ideias e vai para o papel. Tu te compromete muito mais. Né? E esse planejamento, ele parte como exemplo do planejamento estratégico das empresas. É claro, ele é um plano de gestão de vida, ele pode ser muito mais sucinto. E tu vai aprofundando e mais ao malhável longo do também, caminho. Né? Claro, com perfeitamente. certeza. Até porque me ocorre agora, tu colocavas isso bem, de que muitas vezes a organização acaba determinando qual é o rumo que tu vai seguir na tua vida profissional em função de necessidades da organização. Olha, estamos precisando de alguém em tal área, precisamos de alguém que se especialize. E aí tu vai lá com a maior das boas vontades, porque tu quer crescer, porque tu quer ampliar, porque tu quer ser assertivo na organização, tu vai lá e aceita, e muitas vezes tu acaba até se encontrando, mas outras tu acaba sendo responsável por uma área que não é exatamente a tua força, né? Exatamente. E às vezes, complementando, às vezes nós executamos uma atividade dentro de uma empresa, né, que nós gostamos muito, e de repente o clima organizacional não está bacana. A pessoa decide trocar de atividade profissional porque ali o ambiente não estava bacana. E, no entanto, ela gosta daquela atividade profissional. Só que o ambiente ele precisa estar mais adequado para tanto. Sim. E no momento que ela trabalha esse desenvolvimento, essa gestão de carreira, ela por si própria pode mudar o ambiente organizacional. A minha percepção é que os profissionais se vitimizam um pouco, muito porque não tem esse entendimento de gestão de carreira. E no momento que eles se responsabilizam, que eles tomam as rédeas da sua carreira, eles conseguem trazer mudanças tanto para si, né, quanto para o ambiente. Influenciamos, não é?
Mas esse ponto é muito, muito importante também. Né? Claro. O planejamento, a estruturação, o autoconhecimento e com isso tudo trazendo de forma muito assertiva ou certeira o objetivo. Né? Porque eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Ótimo! Quais são as tuas competências? Qual é o teu perfil? Vamos escrever um plano para isso e vamos traçar um objetivo macro muito bem definido. Quais são as ferramentas para isso? De gestão de carreira, né? De administração, de consultoria de recursos humanos, de comunicação, de marketing, vendas, né? São conhecimentos que a gente não coloca fora nunca. Sim. Isso é bem importante, que o profissional entenda que lavar a louça em casa traz conhecimentos que ele pode levar para o dia a dia, né? No seu trabalho. Isso é fundamental. Certo. Intraempreendedorismo, né? Quer dizer, a gente não esperar que as coisas sejam postas ou sejam cobradas, mas que a gente também tome a rédea de algumas decisões dentro da sua própria organização, e não precisa ser abrindo um negócio próprio, mas tendo a autonomia de sugestão, de negociação, de interação dentro das organizações com novos conceitos, novas sugestões, inovação. Perfeito. Né? Dando um exemplo meu particular, eu tenho 17 anos de carreira em empresas multinacionais e entidades empresariais. A empresa que eu mais anos trabalhei, eu tinha projetos de 3 em 3 meses completamente diferentes. E esses projetos não eram propostos pela empresa, eram necessidades que nós, os colegas, a área evidenciava que eram necessários e que a gente podia inovar enquanto empresa no mercado, frente à concorrência. Nós propomos sempre em todos esses trimestres e realizávamos um piloto, experimentávamos, funcionava e a empresa ganhava em receita, nós ganhávamos em conhecimento e cada vez íamos mais alavancando, trabalhando a nossa escalabilidade, porque a gente pode trabalhar, desenvolver a nossa preparação. A gente gerencia a preparação, a gente não gerencia a oportunidade. No entanto, quando a oportunidade passa, tu tá preparado, ela é tua. E no momento que tu ousa, tu estuda, tu arrisca e propõe, o não tu já tem, né? Tu vai em busca do sim. Então, pensar quem se é, entender o mercado, escrever sobre isso, definir objetivos, vai fazer com que tu tenha ações cotidianas para tanto. Ele é pragmático, mas ele também não é... tu pode deixar de fazer algumas coisas, porque a vida, como tu disseste, ela traz experiência pra gente. E o que é bom em gestão de carreira é justamente isso. Felizmente, os anos de vida nos trazem essas experiências, né? Mas com 17, 18 anos, a gente tem que decidir a carreira que a gente tem que seguir, né? Então, a minha proposta, né, é que nós façamos isso lá no início. Sim. É claro, eu entendo possibilidade, mas eu penso que seja por aí o caminho. Ótimo, ótimo. Bom, já temos um bom caminho trilhado aí, então, com esses temas, assim, autoconhecimento, conhecer o mercado, estabelecer na escrita seu planejamento e buscar alguns objetivos. Nós vamos retomar esse conceito e ir um pouquinho mais além no próximo bloco do nosso programa Gestão SA. Até daqui a pouquinho. Ok, voltamos ao nosso terceiro bloco do Gestão SA dessa noite, falando sobre gestão de carreiras com Heloísa Fagundes. Heloísa, todo o detalhamento que demos aí no segundo bloco, nós estamos falando sobre a definição dos objetivos. Uma vez que a gente fez o processo do autoconhecimento, pesquisa de mercado, começa a se fazer o planejamento individual de o que eu quero, como é que eu posso chegar lá. Metas, objetivos. Como é que a gente trata isso? Existe ferramenta, existe forma de abordar esse contexto para que as pessoas também possam tomar isso como uma ação pessoal e não como uma proposta somente da organização para elas? Perfeito. A partir desse momento que tu tem uma razão de existir, que é a base do teu plano, o início do teu plano, e que ele é de certa forma amplo, a gente precisa afunilar e trazer o objetivo. Até porque quando não se tem um lugar para ir, qualquer lugar serve. Qualquer vento é bom, né? Exato. E então definir o objetivo, ele vai direcionar o teu caminho. Então, existe uma ferramenta
que se chama SMART. O S é specific, de específico, o M é measurable, de mensurável, o A é achievable, de atingível, o R é reliable, de realizável, relevante, e o time é prazo. Então, essa ferramenta se utiliza da seguinte forma. Específico, por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos, né? Mensurável, quanto eu preciso ganhar em receita para viajar para os Estados Unidos. Achievable, é atingível, eu consigo conquistar esses reais ou esses dólares para poder viajar, né? Ele é realizável, outra pessoa já conseguiu fazê-lo, outra pessoa que tenha o mesmo nível social que eu ou não, o que ela fez? E time é o prazo, quando eu vou alcançar o objetivo de viajar para os Estados Unidos, né? Então essa ferramenta ela define muito bem. E é muito fácil de tu trazer essas informações, porque às vezes a gente vai dizer assim, eu quero ser o presidente do Brasil. Ótimo. E né, a gente precisa ter o como. Certo. E a ferramenta ajuda a delinear isso. Né? Posterior a isso... Quer dizer, essa mesma ferramenta também ela pode ser para questões mais simples, né? Para todos os teus objetivos complexos ou simples, curto prazo, médio prazo, bom, time aí vai entrar, mas para qualquer situação é só uma questão de realmente se organizar, né? Perfeito. Se encaixar dentro, se colocar dentro dessa visão, né? O que é muito interessante que tu disseste é a organização. Cada pessoa tem o seu estilo de organização, né? Algumas pessoas dizem, não, deixa assim porque assim eu me acho. Né? E é justamente fazendo esse sketch, esse modelo, né, faz com que tu coloque todas as tuas informações do teu jeito nesse modelo e faz com que ele direcione melhor, né, para o teu caminho, para o teu objetivo. Como na verdade dentro desse objetivo SMART nós vamos estabelecer ações para alcançar. Bom, ok, eu quero ir para os Estados Unidos, tudo isso faz sentido, eu tenho um prazo para alcançar, sim, é atingível, sim, eu posso realizar, tenho como medir, perfeito. Então, ao longo dessa semana, hoje, o que eu vou fazer para chegar lá? E em gestão de carreira nós comentamos muito isso. Em uma linha do tempo, eu estou no estado atual, né, ao ponto B, que é o estado desejado. Ao longo desse período, eu tenho metas intermediárias, eu tenho ações intermediárias. Então, hoje, o que eu vou fazer hoje para chegar nos Estados Unidos em dezembro de 2014, por exemplo? O que eu vou fazer amanhã para aquele objetivo macro? E mais importante, dentro da parte de comportamento, valorizar todas as pequenas vitórias. Porque ele tem que te motivar, o objetivo. Senão a gente desiste, não há? Sim, perfeito. Mais alguma outra ferramenta, algum outro elemento que a gente possa estar apontando aí? Então, com certeza, fazer planilhas e listas é a coisa mais simples que nós temos, né, no dia a dia. E eu costumo dizer que as ações, depois desse desmembramento do SMART, é tu realizar uma lista. O objetivo, né, a ação deve estar linkada àquele objetivo, então tu cita o teu objetivo específico de novo e pronto, qual ação hoje eu vou fazer? Bom, é hoje, o início é hoje, eu vou terminar quando? Certo. E eu vou voltar naquela lista todos os dias ou ao final da noite, vou dar uma olhada, não fiz isso aqui, então vou ajustar o prazo e vou fazer, né? Porque às vezes a gente desiste de tanto. Eu costumo dizer que uma metodologia simples que a dona de casa faz muito bem e nós, profissionais, donos de casa também fazemos, é a lista do supermercado. Deixa o teu papelzinho lá em cima do balcão da pia com uma caneta. Lembrei, preciso comprar papel higiênico. Papel higiênico lá. Ao final da semana, toda a lista está pronta, tu leva a lista, no supermercado tu vai comprando as coisas e vai fazendo um check nos itens. Exatamente assim que a gente gerencia as ações da carreira, do objetivo. É um método simples, é um método de administração, né, que nós utilizamos, e a gestão de carreira, ela é baseada, como a gestão de qualidade total, em organização. E aqui nós estamos dando ferramentas e práticas para serem utilizadas. Para quê? Para que o profissional acelere a busca do seu objetivo, para que ele aumente a sua performance.
Ótimo, excelente. Dicas simples, né? Mas que são fundamentais. E a gente vê muitas pessoas dizendo, mas eu gostaria tanto de realizar tal atividade, gostaria tanto de chegar em tal aspecto, tal ponto, gostaria tanto de poder trabalhar em tal organização, mas o que está fazendo para que isso se dê, né? Como é que está esse dia a dia? E outra coisa que me ocorre agora também, hoje a gente acompanha tanto essas obras que estão acontecendo estádios e parques por aí afora, né? E a gente vê claramente números, né? 85% da obra já está concluída, quer dizer, é um processo muito racional, né? E a gente nem sempre consegue colocar toda essa racionalidade no nosso desenvolvimento pessoal, porque a gente tem um envolvimento, mas esse é o caminho, né? Com certeza. E esse ponto que tu trouxeste é muito importante, o comportamento. É aí que entra o consultor de recursos humanos, a pessoa que vai direcionar o teu processo de gestão de carreira, né? Usando o método de coaching, como eu te comentei. Certo. Ele vai direcionando, motivando e estimulando o profissional a justamente implementar as ações do plano. Porque, às vezes, aquele momento emocional que nós comentamos, pessoal, profissional, esse paradigma, digamos, do mercado de trabalho, ele traz morosidade para o processo, ou ele acelera o processo. Acomodações, né? Exatamente. E como eu vou usar minhas competências pontos fortes para desenvolver as de ponto fraco e ir para esse objetivo. Por isso que gestão de carreira, essa metodologia de Sócrates, ela impulsiona e acelera. Certo. Mas para tanto, tu tem que praticar. É só a ação que traz a diferença. Ok. E pensando no aspecto prático, vamos ao empírico do processo. Temos um curso de especialização aqui na Univates que aponta essas ferramentas ou tenta implementar isso como uma ação do dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos. O nome do curso é Coaching, Práticas para Aumentar a Sua Performance Profissional, e ele justamente traz e ensina para o aluno essas ferramentas. Como as utiliza, que tipo de informação precisa buscar, quais são os comportamentos que ele tem, e ele passa por todos esses pontos que nós comentamos. Autoconhecimento, certo. Planejamento, definição de objetivo. Ao final do curso, ele escreve esse plano de ação, né? E ele pratica em sala de aula. E ele também sempre leva tarefas para casa, porque ele traz elementos justamente para o desenvolvimento do curso e para o autodesenvolvimento, a autogestão. Então, assim, são práticas de entendimento, de avaliação de mudança, de comunicação, como é que se dá a comunicação humana, emissor, receptor, né? A própria ciência do Albert Mehrabian, onde ele fala os percentuais, né, de impacto da comunicação verbal, não verbal. Ele entende muito bem o mercado, entende de que forma ele pode se colocar e até mesmo trazem elementos de ferramentas de marketing, né? Como, de novo, para aquela análise, né? Voltando. Então, objetivos, outros tipos de métodos, né? Alguns métodos conhecidos como o GROW, o PDCA de planejamento. Isso é do estilo de organização que ele traz. Existe um direcionamento para isso, existem todas essas práticas e ao final do processo ele traz um encerramento e ele traz o objetivo. O aluno, em realizando todas as práticas com afinco, e sim, a aula é direcionada para que ele tome essa ação, no final ele tem o seu plano pronto. E ele pode pegar ele nas mãos, lapidar mais ainda, se aprofundar e seguir. Implementar e fazer sua gestão de carreira pessoal. Exato. Ótimo. Tá aí o convite. Acho que é uma oportunidade importante. Quem gostou do tema pode buscar um pouquinho mais de informações. Tem algum site, algum endereço que possa fazer contato contigo com essas informações, Heloísa? Com certeza, o meu site é www.elocoach.com.br. Eu vou soletrar ELOCOACH, e lá tem todos os meus contatos, LinkedIn, Facebook, Ótimo. Telefone e endereço. Ótimo. Então, se você se sentiu instigado pelo nosso tema de hoje, busque mais informações, temos esse curso aqui na Univates, e faça a gestão da sua carreira para que você possa ter sucesso não só pessoal, mas organizacional, profissional e em todos os segmentos da sua área.
Luísa, muito obrigado pela tua participação, pelos teus conceitos e por esse desafio que eu acho que está compartilhado aí com todo mundo. Muito obrigada mesmo. Terminamos então o nosso Gestão SA de hoje à noite. Nos vemos na próxima semana com mais algum tema voltado para essa nossa área de organizações como um todo. Boa noite.